Boa noite. Estamos iniciando o 47º programa Direito em Pauta. Mais um programa da nossa série de lives Direito em Pauta. E hoje com a alegria de receber duas feras da advocacia. Hoje vamos receber o Dr. Brasil Salomão e seu querido filho Marcelo Salomão. É uma honra para nós do programa Direito em Pauta. Já vejo aí algumas pessoas. Alfredo Scaff, querido Scaff. Claudomiro. Que bom. Vamos lá, gente. Eduardo. Como eu vinha dizendo, é o nosso 47º programa. Boa noite, querida. Tudo bem? Que honra tê-la aqui. Ricardo Petilo. Acho que o Ricardo Petilo, se eu não me engano, está em Ribeirão também. O Brasil Salomão é de Ribeirão. Gente, hoje a gente vai tentar tratar desse assunto, perpetuando escritórios familiares. É uma honra recebê-los e a gente vai tentar fazer um bate-papo descontraído com essa experiência toda do Dr. Brasil Salomão. Marcelo é um querido, Marcelo Salomão, e certamente será um papo interessante para a gente tirar dúvidas de como efetivamente numa empresa familiar, independente de ser um escritório ou não, como que a gente consegue, nesse ambiente que tem tantas particularidades, como é que a gente consegue fazer isso perpetuar, mas e perpetuar com sucesso. Essa é a ideia da live. Muita gente entrando aí, eu já devo ter aí o Dr. Brasil Salomão e o Marcelo, eu vou até encaminhar um convite para eles, para que eles participem conosco, se eles quiserem entrar também por aqui, como eles acharem melhor. Mas aí vamos iniciando. Eu vou encaminhar o convite, só um minuto, gente. Já encaminhei. Eles já devem estar entrando aí para participar com a gente, tratando desse tema tão interessante com pessoas tão capacitadas para tanto. Será realmente um programa incrível, eu tenho certeza disso. Já eles devem estar entrando aí para que a gente possa dar início. Esse assunto é interessante porque a gente percebe que o grande problema das empresas familiares é quando ocorre a sucessão, né? Como é que a gente faz a sucessão, como é que a gente segue com essas empresas familiares. E a gente tem, no caso do Brasil Salomão, um exemplo de sucesso. Então, é nessa linha que a gente quer explorar, de como é que eles conseguiram fazer essa sucessão com sucesso. Estou só fazendo convite aqui, não fugi não. A licitação essa deve estar chegando lá. Eles já devem entrar com a gente. Professor Guilherme Leone, doutor Ricardo Monteiro, de Cotia, grande advogado, meu querido Wagner. Aí já conseguimos aí contato. Oi, querido Marcelo, doutor Brasil, que honra, que alegria, que felicidade, que satisfação recebê-lo no nosso programa Direito em Pauta. Realmente estou alegre, de verdade. Gratidão por terem aceito o meu convite. Nós é que agradecemos, um prazer muito grande. Sabemos da importância do seu nome no meio jurídico e, sobretudo, da importância de estar no seu programa, sendo visto e ouvido. Então, quem agradece o convite somos nós, estamos muito honrados com isso. Que prazer enorme, Constantino. Que honra e que alegria. Muito obrigado. Imagina, o prazer é todo nosso e dos nossos seguidores aí, que vão certamente ter uma aula, não só do tema principal, né, do tema de como perpetuar o escritório familiar com sucesso, mas com certeza, doutor Brasil tem muitas histórias para nos contar, de como é que foi a sua trajetória, essa trajetória de sucesso. Eu sou seu fã há muito tempo, trabalho com cooperativismo, então certamente vai ser um bate-papo bastante interessante. Eu vou me permitir, vou tomar liberdade, doutor Brasil e Marcelo, de não ler o currículo de vocês. Eu vou, de maneira breve, só dizer
que o doutor Brasil é bacharel desde 1967, tem várias especializações, é membro de várias academias, coautor de várias obras. Marcelo também é presidente da Brasil Salomão e Matos Advocacia, mestre em Direito, professor de Direito Tributário. Então, para a gente ganhar tempo no nosso bate-papo, que é o que interessa aí, eu vou tomar essa liberdade e cometer essa indelicadeza de não ler o currículo todo de vocês. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Queria que o senhor falasse um pouco da sua história, doutor Brasil, da sua história pessoal, assim, quantos filhos o senhor tem, netos, todo mundo é advogado? Conta um pouco para a gente dessa sua história aí. Bom, o meu pai era funcionário público e para fazer carreira na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, eu fui um cigano involuntário. Eu nasci em Pinhal, hoje Espírito Santo do Pinhal, na Baixa Mujana, entre Mojimirim e São João da Boa Vista. Com 4 anos nos mudamos para Campinas, onde eu fiz o primeiro ano do grupo escolar, o primeiro semestre, no grupo escolar Castorina Cavalheira. Mas aí meu pai foi removido para Monte Aprazível, no sertão do estado de São Paulo, cidade com ruas de terra, sem nenhum recurso, mas fazia parte da carreira dele. Lá eu terminei o primeiro ano do grupo e os outros 3 anos do grupo escolar. E depois fizemos outras sucessivas mudanças, eu fiz 1 ano de cada, primeira série no Ginásio do Estado de Araraquara, Bento de Abreu, segunda no Toniel Mota, aqui de Ribeirão, a terceira no Joaquim Ribeiro de Rio Claro e a quarta no Monsenhor Gonçalves, em São José do Rio Preto, onde também fiz o colegial. Então eu fui um cigano assim, sem porto firme, até me formar em Direito e vim ficar aqui em Ribeirão Preto e abrir o escritório. Em 63 eu ingressei na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, fui chefe de posto fiscal anexo de algumas cidades da região, Jardinópolis, Barrinhas, Santa Rosa de Viterbo, Pontal, Sertãozinho, São Simão, Cravinhos, e com isso fiz um relacionamento muito bom com os empresários, e sobretudo com os contadores, que frequentavam o posto fiscal para saber de um tributo novo que entrava em vigor, o ICM, em substituição do Imposto de Vendas e Consignações, e isso acabou dando, como eu estava preparado sobre o assunto, por instrução da própria Secretaria da Fazenda, acabou me dando um relacionamento de conhecimento que me ajudou muito. Então, já casado em 67, quando me formei, houve logo a oportunidade no início, da minha época não havia o exame de ordem, era o mercado quem nos selecionava, o que nos obrigava a realmente prestar um serviço com qualidade, com muita atenção. Não havia esse credenciamento da OAB, esse exame aí muito seletivo, quase corporativo, mas percebi que aquela reforma tributária do Estado de São Paulo, de alguns estados, era um momento muito oportuno para eu entrar no mercado. Desisti do serviço público, para desgosto dos meus pais, que eram funcionários, do meu sogro, que era da área de cartório, mas a Lucelena, minha companheira, me deu toda a força, e montamos um escritório logo no início de 68, e as coisas aconteceram assim, dessa forma. Sou casado, então, desde 67, com a Lucelena, há 53 anos, com a mesma, fora de moda, nos tempos atuais, né? Somente com o Marcelo aqui ao meu lado, está no 3º casamento. E fofoqueiro. 2 filhos, o Marcelo, advogado, a Simone não fez direito, minha filha fez administração de empresa, mas acabou se especializando em escritórios de advocacia na gestão, e hoje ela gerencia um departamento, uma subsidiária da TOTOS, chama TOTOS Juriti, que é especializada na gestão, e eu tenho muito orgulho da belíssima carreira que ela fez fora do direito. Tenho 4 netos. O Arthur, com 21 anos, mora em São Paulo, faz a GV e já trabalha como estagiário no Borgam. Tenho os 2, ele é filho da Simone, minha filha, que mora em São Paulo. O Marcelo tem 3 filhos. O João Pedro, com 17 anos, vai fazer agora, e ele se vocaciona pelo direito. Eu tenho a impressão que ele tem mais jeito para arquitetura, alguma coisa mais artística do que
técnica e direito, mas ele fala muito em fazer direito, muito entusiasmado. Marcelo tem outro com 12 anos, o Joaquim, fala em ser músico ou jogador de futebol, as duas coisas. E tem a Maria Júlia, a única netinha, com 1 ano e 4 meses, fará agora, no dia 1º de maio, que ainda não me falou o que ela vai ser, porque o dialeto que ela fala eu não entendo. Mas, fui muito feliz no casamento, tive uma companheira fortíssima, a Lucelena, uma mulher muito forte, fez de mim um homem de verdade. Que bela história, parabéns. É isso aí. Vamos lá, vamos para uma curiosidade. Seu nome é Brasil, vamos Sim. lá, para eu não falar errado, Brasil do Pinhal Pereira Salomão, conhecido no meio jurídico como Dr. Brasil Salomão. Mas tem uma história interessante aí. Seu nome Brasil e Pinhal é em homenagem a alguma coisa? Conta essa história para gente. Sim. Brasil em homenagem ao nosso país. E Pinhal, a cidade que eu nasci, que se chamava Pinhal, hoje é Espírito Santo do Pinhal. Não sei porque, o motivo que levou o meu pai, naquela época, ele que realmente era o homem que decidia as coisas na casa. Já estou dizendo que atualmente na minha casa não sou eu que decido, é a mulher. E ficou, e foi muito interessante. Nessas sucessivas mudanças que eu passei, eu tive algumas, assim, eu chegava na cidade, falava o nome, escolas novas, grupos novos, havia risada, etc. Mas foi um nome fácil de guardar. E hoje eu encontro colegas que se lembram de mim pelo nome. Ah, foi você que estudou em Araraquara, em Ribeirão Preto e tal. E ele acabou sendo um privilégio para mim na minha vida profissional. Ele é facilmente decorado. Na verdade, eu tenho alguns amigos que, por maldade ou por amizade, falam que Brasil é porque eu ia ser pobre e subdesenvolvido como país. Tudo bem. E a sua escolha do direito veio já daquele seu trabalho na secretaria, só era funcionário público, e daí que surgiu a ideia do direito? Conta um pouco para a gente, de onde que veio a escolha pelo direito? É muito marcante mesmo. Fomos para Monte Aprazível, estava no primeiro ano do grupo escolar, logo depois do término da Segunda Guerra, o país ainda com algumas divisões racistas, etc. Meu pai foi removido, e eu tinha um colega de classe, que hoje é advogado em São Paulo, Moacir Fernandes de Oliveira, irmão do Regis Fernandes de Oliveira, que foi secretário da Fazenda, prefeito de São Paulo, no afastamento do Pita, e o pai dele era advogado muito famoso em Monte Brasil, acho que havia só 2 ou 3, o escritório era na casa, e na porta da casa tinha uma placa transversal em metal, Jaime Martins de Oliveira, advogado. E eu queria uma placa daquela. Foi essa paixão pela placa. E, evidentemente, eu não sabia nem o que era advocacia, vim saber mais tarde, mas eu queria aquela placa. Muitos anos depois, o doutor Regis Fernandes de Oliveira, como desembargador corregedor do Tribunal de Justiça, veio fazer uma correção no cartório de Ribeirão Preto, e eu fui cumprimentá-lo. Ele era mais novo que o Moacir, e eu falei para o Regis, ele lembrou imediatamente, eu não sabia. Minha mãe era professora primária, ele tinha sido aluno dela. E marcamos, então, dele lançar um dos seus diversos livros muito bons, didáticos, até para quem advoga, no escritório. E foi muito agradável, fez uma palestra maravilhosa e contou da placa e me disse que deu a placa de presente. Então, houve uma série de fatos que me levaram à advocacia, mas foi o doutor Jaime Fernandes de Oliveira, mais que ele, a placa dele, na casa dele, que me levaram a sonhar em ser advogado. Que interessante. Bom, a placa o senhor já conseguiu, né? Que bom. Já é um sonho realizado. Sem considerar o escritório com centenas de advogados, né? Vamos considerar que o sonho realizado é a placa. Aí o senhor fez direito, ok. E aí, como é que foi a história de começar o escritório? Alguém lhe incentivou? Alguém lhe ajudou? Como é que é essa história? Hoje o senhor tem um escritório de sucesso, renomado, conhecido no Brasil, com sucursais fora do Brasil, em Portugal. Mas como é que foi o começo disso? Conta pra gente. Bom, eu prestei o concurso para ter remuneração suficiente para pagar a faculdade e me manter, mas o projeto era advogar. Logo que eu me formei, no meio do ano, havia um empresário em Ribeirão Preto, Antônio Carlos Próspero, já falecido. Ele era muito bem sucedido, foi quem inventou a loteria de caminhões,
rifas de caminhões, e aquilo foi um sucesso no interior do estado. O Caio era muito bem visto socialmente. Nós morávamos na Lucilene, eu e o Marcelo pequenininho, recém-nascido, num prédio que hoje seria chamado Coab, mas na época era BNH, financiado em milhares de anos. E o Caio apareceu noite na minha casa, eu o conhecia da rua, nos cumprimentava, dizendo o seguinte: Brasil, eu estou muito bem como empresário, mas eu sou considerado um picareta, um cara que faz negócio. Tenho 2 filhas, uma até trabalha no escritório até hoje, a Cíntia, a outra mora lá em Paris. E eu preciso ter um diploma, eu quero ter uma posição social também, não apenas ser conhecido como um rifador de caminhões. Então, quanto você ganha? Eu falei, quanto eu ganhava. Ele falou, eu garanto isso por 2 anos, se você sair, porque eu sei que você conhece direito fiscal e não tem em Ribeirão. A Lucelene estava na sala comigo e falei, Lucelene, o que você acha? Ela concordou, achou que era uma oportunidade, sabia o que eu gostava. Evidentemente, desagradou os meus pais, que eram funcionários públicos, viam segurança no serviço público, a família do meu sogro também, mas foi o Caio que me deu esse impulso. Ele não teve nem um mês que desembolsar os 2.000, porque no dia seguinte entrou o primeiro cliente no escritório e nos pagou R$ 8.000, ou seja, eram uns 4 meses que ele teria que me bancar. Então foi assim, realmente eu tive, o cavalo passou arriado na pessoa do Antônio Carlos Próspero, o Caio Próspero, e eu montei nele mesmo, porque era o meu sonho, vontade de ser advogado. Além da placa, vontade de advogar. Já fica o primeiro exemplo para nós, né? Não podemos perder a oportunidade, né? A oportunidade que aparece, a gente tem que ter coragem para aceitá-la, né? E o senhor teve essa coragem de desagradar os seus pais, de trocar o certo pelo incerto, e o resultado é esse sucesso todo. Parabéns pela coragem. Obrigado. E aí, lá o senhor iniciou com essa ajuda inicial, e de lá ficou até hoje, ou o senhor passou por outros escritórios? O senhor sempre de lá ficou até hoje? Ficava até lá. O Caio alugou uma sala no prédio mais moderno que estava sendo inaugurado naquela época em Ribeirão. Ele conhecia a empresa da cidade. Alugou, era uma sala só, uma sala pequenininha, que seria a sala de espera, era só eu. E à medida que os fatos foram chegando, esse primeiro cliente no dia seguinte, Francesco Camilleri, o cliente número 1, depois o cliente era bem servido na área tributária, eu tinha uma experiência muito grande na área tributária, e o cliente vinha e falava, mas eu tenho uma questão trabalhista. Eu ia e procurava um colega trabalhista e convidava. E assim para todas as áreas, nunca deixei de falar, não, eu não faço isso. Eu trazia alguém e com isso o escritório foi crescendo ou inchando, não sei naquela época, mas foi essa talvez a visão que me levou a dar certo como um escritório de proporções que atingiu hoje. Eu vou tomando a liberdade de ir tirando exemplos da sua história de sucesso. O segundo deles é que é melhor dividir do que não ganhar, né? Não tenha dúvida. Eu sempre tive na minha cabeça que é melhor dividir do que acumular. Não adianta eu acumular se será temporário. E se eu dividir, eu posso garantir não eternidade, mas uma longa duração. Perfeito. Quando o senhor tinha o sonho de advogar, tinha o sonho da placa, era conhecedor da matéria, teve o cavalo que passou e o senhor subiu no cavalo, mas lá no fundo, quando o senhor botava a cabeça no travesseiro, o senhor sonhava em criar o escritório e a estrutura que o senhor criou? Perdão. Não, nunca houve esse projeto. O projeto sempre era fazer advocacia da melhor qualidade. Como eu falei para o senhor, não tinha exame de ordem, nós tínhamos que cativar o mercado. Eu tinha esse conhecimento em função do cargo público, de que tinha alguma informação sobre o tributo novo, era uma reforma tributária sem nenhuma explicação. A lei foi aprovada no dia 30 de dezembro para vigorar a partir de 1º de janeiro, quer dizer, 20 anos de imposto de vendas e consignações, que era acumulativo, sumiu para o não cumulativo, que era o ICM. E essa expertise minha, por orientação do próprio Estado, que fez dar certo. Mas o projeto era fazer uma boa advocacia e nunca ia imaginar. Lógico que houve um instante, depois que o escritório cresceu bastante, sobretudo com a entrada do Marcelo, primeiro como estagiário e depois como advogado brilhante, que é hoje, nos superando em todos os aspectos possíveis. Aí sim o projeto foi
uma organização profissional, apoiada por profissionais, para crescer tanto quanto fosse possível. O senhor ainda se lembra de quem era esse primeiro cliente aí, que já pagou os 4 meses? Muito. Francesco Camilleri faleceu recentemente. O estabelecimento era a Bela Sicília, era o único restaurante de Ribeirão, em 64, 69, que vendia o frango assado naquelas televisões de cachorro, né? Os cachorros ficavam olhando. Fazia fila sábado e domingo para comprar o frango. E eu frequentava lá porque era muito próximo ao posto fiscal e à coletoria. Eu e vários clientes. Ele foi multado no dia que eu saí, não sabia disso, porque eu já não estava mais em Ribeirão, nessa época eu era inspetor de arrecadação do Estado de São Paulo, eu viajava por inúmeras cidades fiscalizando, e ele foi ao posto fiscal e falou: puxa, vocês vão lá, foram lá a vida toda, nunca me falaram que eu poderia estar errado isso e aquilo, o que eu posso fazer? E o Fábio Moscoliato, que era o inspetor fiscal, falou: olha, o Brasil saiu, ele montou o escritório, ele conhece isso de trás para diante. E ele, no dia seguinte, Francisco Camilleri nos procurou e eu não sabia nem como cobrar honorários, né? Tinha uma maquininha de escrever, uma mesa e uma cadeira. E com isso nos tornamos amigos. Ele faleceu recentemente, 2 dias antes de morrer, pediu que eu fosse ao hospital despedir dele. Ficamos muito amigos. Os filhos se tornaram nossos clientes e hoje os netos continuam conosco. Eles estão conosco desde a fundação do escritório. É uma empresa com 70 anos de existência em Ribeirão e tenho uma paixão pelo Francesco. Ele era pequeno, menor que eu já sou pequeno, mas eu acho que ele foi o meu anjo da guarda, alguma coisa assim, porque ele abençoou o escritório e deu certo. Pessoa maravilhosa, família, imigrante italiano, pessoa maravilhosa. Que bom. O senhor disse que começou com uma cadeira, uma mesa e uma máquina de escrever. O senhor tem noção de quantas cadeiras, quantas mesas e quantos computadores tem na estrutura do seu escritório? De todas as sedes? Mais ou menos 360, 370. Essas coisas eu ainda controlo. Isso, café, estacionamento, ainda cuido disso. Fica mais uma lição, né? Engorda aos olhos do dono, né? Tem que ficar em cima, né? Não tenha dúvida, é fundamental. Até para saber que há um conforto mínimo para todos que hoje compõem o escritório. Hoje nós somos mais de 160 advogados, sócios do escritório, todos participando dos resultados. Aliás, os funcionários todos participam desde o começo, tem plano de saúde no sistema Unimed e participam dos resultados. Os funcionários uma vez por ano, os advogados mensalmente. Que bom. Como que foi lidar com o crescimento e a gestão do escritório? Porque ele veio crescendo, né? Imagino que o senhor teve que se dividir entre a paixão por advogar, aquilo que o senhor sabia fazer bem, e administrar essa estrutura que foi crescendo. Até para a gente entrar um pouco no nosso tema. Por mim, eu ficaria aqui o resto da live só ouvindo as suas histórias, porque realmente são fantásticas e me dão mais alegria ainda de estar fazendo a live com o senhor e com o Marcelo. Marcelo, você está aí ainda, né, Marcelo? Eu já te chamo. Claro. Eu, se fosse você, eu continuava só com ele também. Eu, se fosse o senhor, já passava para o Marcelo, que vai ser melhor que eu. Marcelo me entende. Olha, eu realmente não tenho a menor noção de gestão, nenhuma. E à medida que foi crescendo e inchando, eu fui fazendo como podia. A Lucilena é formada em arquitetura de interior, a minha mulher, mas ela foi para o escritório, ficou na recepção, ajudando, e em dado momento ela passou para a administração. Aí ela se especializou bastante em administração, com pessoas muito importantes que a ajudaram muito. Mas à medida que cresceu mais, eu senti que se não transformasse em empresa profissional, nós íamos perder talentos e perder espaço. Então, por indicação dos meus filhos, consultei a Ana Boranga, em São Paulo, um escritório altamente especializado em gestão de escritórios de advocacia. Ela era ou é ainda professora da GV, com obras publicadas, e a contratei, e ela então foi quem fez a abertura para a gestão do escritório, nos transformou numa gestão profissional. Nesse inteirinho, ela conheceu a minha filha, que fazia administração de empresa na FAAP em São Paulo, e a Simone foi trabalhar com a Ana Luísa Boranga,
E hoje ela, Simone, é uma grande gestora em todo o território nacional, em vários estados, de escritórios de advocacia. Ela alimenta os concorrentes do pai. Mas Freud explica isso. Eu queria aproveitar e parabenizá-lo, porque mesmo a Simone tendo escolhido outra área, seus dois filhos são expoentes naquilo que fazem. Parabéns. Com certeza tem muito da sua criação e da sua esposa desses 53 anos de casamento. Parabéns. Obrigado, sobretudo da Lucelena, porque no afã de buscar o espaço, no afã de obter um resultado de economia, a advocacia era a minha única profissão, eu nunca me envolvi com magistério, muito pouco, então o mérito da criação dos filhos foi da Lucelena. Eu não jamais bati num filho, até porque apanhei muito do meu pai, não sei se com motivo ou sem motivo, e a Lucelena é que puxava o cabelo, puxava a orelha deles, eu quase morria de dó, mas não tinha coragem de interferir. Então, o mérito do sucesso deles é dela. E do meu também, porque ela foi uma companheirona. Foi e é. Brava, mas companheirona. Muito obrigado pelo espaço. Eu fiquei extremamente honrado de estar aqui com o senhor. Eu não posso privar os seus telespectadores e ouvintes de ouvir o Marcelo, que hoje é o presente, eu sou passado. Imagina. Muito obrigado. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente, seja em Ribeirão, seja em outro espaço. Eu que lhe agradeço imensamente. Foi uma honra para nós, uma aula. Agradeço por ter aberto aí o espaço para nós, para todos que estão nos seguindo. E vou lhe transmitir um abraço. Eu acabei de ver nos comentários. A gente não consegue ver todos, do querido Tirso, que é presidente do Sebrae. Passou por aí e lhe mandou um abraço. Eu estou lhe dando. Então, lhe agradeço por enquanto. Vamos bater um papo com o Marcelo. Fique à vontade se o senhor quiser passar para um outro compromisso. Se quiser ficar aí nos acompanhando, será uma honra e um prazer. Mas sinta-se à vontade. Não, eu quero assistir mais essa aula do Marcelo. Hoje ele é o professor e eu sou aluno rebelde. Grande Marcelo, que honra. Imagino que você deva ficar aí lisonjeado, né, de ouvir essas histórias. Eu que estou aqui do outro lado, já fiquei tão feliz de ouvi-las. Imagino você que deve ouvi-las aí constantemente, né? Que bom, que legal. Uma inspiração, Constantino, viver ao lado, é um privilégio ser filho do meu pai, tê-lo como meu melhor amigo, né, meu maior professor, e viver isso diariamente, né, na condição de estagiário, na condição de advogado, de sócio. Então, covardia, realmente é inspiradora a história dele. É um homem que educa pelo exemplo, então facilitou muito a minha vida. Que legal. A minha primeira pergunta já está respondida. Eu ia te perguntar se teve influência do seu pai na escolha pelo direito. Já está respondida. Não por sugestão dele ou qualquer pressão. É que, na verdade, e eu não sei como ele conseguiu isso, de verdade, é algo que eu me cobro e não consigo, ser tão presente na minha vida e da minha irmã, da minha mãe, éramos só nós 4 aqui em Ribeirão, como ele conseguia, criando esse escritório que ele criou, me levava ao colégio, buscava ao colégio, o Colégio Marista era perto do escritório. Então, enquanto ele trabalhava, depois que eu ia para lá, eu ficava na recepção, ficava brincando, ele desenhando alguma coisa, mas eu comecei a notar, Constantino, e assim como foi a placa para ele, notar o seguinte, que várias pessoas chegavam cabisbaixas, tristes, preocupadas, entravam na sala dele, e depois de 1 hora saíam com o peito estufado, sorrindo, abraçando, confiantes, e aquilo me maravilhou. Eu falei, poxa vida, meu pai tem algum superpoder de fazer bem para as pessoas, né? Então, aquilo me cativou, e aí eu fui vendo o que ele fazia, de mostrar para as pessoas que tem caminho, que a justiça está aí para ser usada a favor, efetivamente, de quem está com a razão, que no Brasil, infelizmente, nós somos o país com mais tributos inconstitucional, portanto, tem que efetivamente haver essa luta, e aí a inspiração era muito grande para eu não tentar seguir esses passos. Posso te dizer que, além de seguir, está no mesmo caminho, né? Você, como seu pai mesmo colocou, estruturou o negócio, hoje é presidente, né? Você é presidente do conselho, é isso? Ou você é presidente do conselho? Então, eu acho que o caminho está sendo seguido. Fala uma coisa para a gente, até para quem tá nos acompanhando, ter uma ideia disso que surgiu daquela mesa, daquela máquina de escrever, daquela cadeira, do amigo que ajudou. Hoje, quantas sucursais ou filiais, como você quiser chamar, tem o escritório e quantos advogados? São 9 escritórios no Brasil e são 2 em Portugal.
O escritório nasceu em Ribeirão, e Ribeirão continua sendo a nossa matriz, e nós estamos em São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Franca, Campinas, Rondonópolis, Cuiabá, Lisboa e Porto. Hoje somos 163 sócios advogados do escritório, com diversas especialidades, algo quando meu pai, eu acho que muito do sucesso do escritório teve com essa visão dele de se tornar um escritório full service. Ele, já muito respeitado e reconhecido como tributarista, montou um escritório com sócios de outras áreas. E isso, então, se transformou, né? Foi a semente para esse escritório full service. Então, hoje, em todas as nossas estruturas, nós temos efetivamente diversos profissionais de áreas distintas. Perfeito. E hoje a gestão é toda profissionalizada. Como é que foi essa transição? Quando é que ele deixou de ser, com todo respeito, só para demonstrar, quando é que ele deixou de ser o escritório do Dr. Brasil e virou um escritório profissional Dr. Brasil? Como que foi essa transição? Como é que ele sai da gestão? Ele saiu e você já entrou direto? Me conta um pouco para a gente que quer entender como é que perpetua esse negócio de sucesso, como é que faz ficar melhor do que já era. Como é que foi isso? Como é que é essa transição? Como é que é a estrutura hoje? Tá. Na verdade, ele disse que ele não era bom gestor, e na verdade, até hoje, eu não sei se ele é melhor advogado ou gestor. Uma cabeça extremamente organizada, funcional, inteligente. E o que a gente percebeu em 97, 98, né, é que precisava efetivamente dar um salto de profissionalização, de que efetivamente ele tinha que estar centrado em coisas mais importantes do que todas as coisas que ele fazia, que isso podia ser organizado com a profissionalização. E aí tenho o privilégio de ter a minha irmã na história, que é outra pessoa genial como meu pai, e a Simone já estava levando a vida dela em São Paulo, trabalhando, estruturada, não tinha a menor vontade de voltar para Ribeirão. Quando nós fomos atrás da Ana Luísa Boranga, que era a grande referência em gestão de escritórios de advocacia, a Simone aceitou, na verdade, o nosso pedido. Isso é uma gratidão eterna, isso mudou a história do escritório. Simone voltou para Ribeirão Preto, e ela fez a interface entre a Ana Luísa Boranga e a gente não entendia nada de administração. Eu precisava de alguém que entendesse. A Simone é administradora, que eu sabia que podia ter confiança absoluta, que o que ia fazer o melhor para o escritório. E aí veio essa história, elas ficaram praticamente 2 anos para fazer toda essa grande mudança de estrutura do escritório, e a Ana Luísa Boranga se encantou com a Simone, a convidou para ser sócia, trabalharam juntas anos e anos, fundaram o Fenaló e outras grandes coisas. Então, tem muito a ver essa passagem. 1, com a vinda da Simone. 2, com um desprendimento do meu pai, que não é uma coisa natural em fundador. Você notou rapidamente essa visão verdadeira que ele aplica do dividir para somar. Porque o que eu acho muito difícil, o cara com o nome dele, com a fama dele, ele realmente abriu mão deste poder, deu poder para nós sócios mais novos, e hoje todos esses sócios de capital do escritório, na gestão do escritório, somos 13 sócios hoje, sócios de capital na gestão do escritório. Olha que dado interessante, 9 foram estagiários. 9 foram estagiários. Uma forma de segurar talento. Então, tem todo esse mérito do meu pai de ter impregnado esse DNA dele na gente. Não tinha preocupação com o tamanho, mas ficou desse tamanho. Na medida que ficou desse tamanho, a gente precisava manter o DNA, e é o que a gente faz até hoje, mas nos atualizando para o que o mercado exige. E tem um dado interessante, talvez eu erre um pouco na data, mas essa virada de chave que você fala da profissionalização, ela veio quando o escritório já tinha 28 anos, né? Então, quer dizer, ele já era um escritório mais do que sedimentado, mais do que estabilizado, e mesmo assim vocês perceberam a necessidade de mais uma virada de chave que trouxe essa questão de perpetuar com excelência e perpetuar com sucesso. Importante ficar claro isso para quem está nos acompanhando, que assim, nunca é tarde, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Nunca é tarde, né? Não importa se você tem 1 mês, 1 ano, 10 anos ou 100 anos de empresa. Sempre há espaço para melhoria, sempre há espaço para evolução, para o profissionalismo. E esse dado me chamou a atenção. Você falou que foi em 97 ou 98. Essa virada de chave ela vem quando vocês estavam completando quase 30 anos de fundação, né? Por isso eu destaco muito o despreendimento dele. Você captou muito bem, como sempre. É uma delícia conversar com você. Ele realmente já era o Dr. Brasil Solomão. Já existia esse nome, já existia esse respeito na classe, no poder judiciário, no mercado, e ele abriu mão desse poder para a sustentabilidade. Algo que eu sinto nos exemplos dele ele mostrou para a gente, Constantino, que o escritório era maior que ele.
que o escritório é maior que cada um de nós. O escritório nosso é o conjunto de cada pessoa do escritório, da secretária, dos funcionários, dos advogados. Não tem a menor dúvida que o que compõe o escritório são as pessoas. Então, o sucesso do escritório é por conta da dedicação do nosso time. Mas este DNA dele, esta colocação e atuação de que assumam uma gestão, se preparem para a gestão, se preparem tecnicamente, porque o escritório tem que continuar independente de mim. E cobra da gente, Constantino, constantemente, para que continue independente da gente também, para que a gente também prepare os nossos sucessores, e é uma preocupação constante dos meus sócios que comandam o escritório comigo hoje, e com a seleção que a gente tem, e a gente já vê talentos, e dá muita tranquilidade para o time que a gente tem hoje, de saber que a gente tem grandes talentos e que a continuidade está garantida. Dentro dessa gestão profissional, você tem todas as ferramentas, compliance, você aplica uma gestão profissional de verdade, né? Independente de ser um escritório familiar. Para você ter ideia, né, quando a gente decidiu por isso em 97, 98, nós fomos fazer o curso no IBGC, inclusive a minha mãe foi fazer, para a gente entender aquela história de não misturar as coisas. O motorista do escritório não podia ir fazer a quitanda para a casa dos meus pais, para separarem as coisas. Quer dizer, o grau de profissionalização nos levou ao IBGC e nós fomos certamente um dos primeiros escritórios do Brasil a ter governança corporativa, a ter um conselho de administração, e nós fomos buscar os dois profissionais incríveis, o professor Alberto Borges Matias, da FEA USP aqui, um economista consagrado fora e dentro do Brasil, e o Dr. Nelson Rocha Augusta, um banqueiro economista de primeira linha, com experiências em grandes bancos, e daqui hoje no Banco Ribeirão Preto já há algumas décadas. Nós quisemos trazer para o escritório dois excelentes profissionais que nos permitissem e nos ensinassem a ver o escritório como empresa. Advogar, a gente acreditava que já sabia e continuamos estudando todo dia até hoje. Mas gerir, nós fomos buscar conselheiros. Então, nós levamos a este nível a profissionalização do escritório. Eu vou fazer uma confissão para vocês, porque eu estou me sentindo em casa. Eu estou no meu escritório exatamente nesse momento. Meus dois filhos estão comigo, Fernanda já está formada, Gabriel está no 4º ano, Giovanni, que é meu sobrinho, é o meu gestor, e a gente tem a nítida noção de que a gente sabe advogar. Eu peguei o gancho pelo que você falou. A gente sabe advogar. E as coisas não acontecem de graça, né? Essa aula de vocês é para a gente perceber, eles estão assistindo, que é hora da gente virar a chave para a gestão. Advogar a gente sabe, modéstia à parte, advogar a gente faz bem. Mas é hora da gente virar a chave. E eu acho que essa live já valeu só por essa confirmação e para me dar gás. Eu vou sair daqui com todo o gás e amanhã eu vou correr atrás disso, porque o exemplo... a Fernanda está aí, minha filha, vamos virar a chave, com certeza. Então, fica o meu agradecimento, porque realmente a gente vem falando disso há muito tempo, mas por culpa minha, a gente ainda não virou a chave. E a gente vai virar a chave usando o exemplo de vocês. Então, fica a minha gratidão por isso. Marcelo. Olha, fica na verdade, eu fico à disposição, eu, meu pai, o nosso time, da Fernanda, Gabriel, Giovanni, de você, vai ser um prazer a gente poder trocar ideia da nossa experiência, mas de verdade eu recomendo com um bate-papo sem compromisso com a Simone. Ela é a grande mestra nisso, mas para mim vai ser um grande prazer estarmos juntos. Mas se o senhor quiser enviar a Fernanda para vir aqui, passar um dia, 2 dias conosco, eu a acompanho em todos os segmentos do escritório, como funciona, ela é nossa convidada, como o senhor, para que venham conhecer, talvez seja também mais fácil ter um primeiro modelo para depois melhorar. Muito, muito obrigado. Com certeza faremos isso. Vamos combinar com o Marcelo. Muito obrigado pelo convite. E interessante, Marcelo e Dr. Brasil, é que mesmo com tudo isso, ele não perde o DNA, né? Ele não perde o DNA de ser um escritório familiar. Ele só é um escritório familiar profissionalizado. Ou eu estou errado? Você sabe que eu não diria, perder o DNA jamais, né? Esse DNA de que o cliente é rei, de que técnica absoluta, excelência em qualquer área, da juntada de guia ao recurso extraordinário, excelência em qualquer área, este DNA fica. A gestão e a propriedade do escritório já não é mais familiar há muito tempo. Nessa virada de chave em 97, e depois com o passar do ano, porque meu pai ficou sempre estimulando a vinda de novos sócios, e não só se desprendendo de poder, mas desprendendo do seu capital, facilitando a entrada desses novos sócios para aquisição, onde a própria cota já pagava, né? A pessoa começava a receber da cota, e com esse dinheiro da cota já pagava suas cotas. Foi assim que ele permitiu
que nós virássemos sócios. Esse é o desenho que a gente faz até hoje para os novos sócios. Muito, 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 o DNA é o nosso beabá. Todo dia tem que ser mantido. A gestão, ela já não é mais uma empresa familiar e nem a titularidade do escritório não é mais uma empresa familiar. Perfeito. Eu acho que a pergunta foi exatamente para trazer esclarecimento. Você vira a chave, você não perde o DNA do negócio, mas ele passa a ser uma empresa profissionalizada. A pergunta foi para trazer realmente esse esclarecimento. Me fala uma coisa, antes disso, vamos voltar um pouco, antes dessa virada de chave, dessa profissionalização, as questões familiares dentro de uma empresa que era fundada pelo seu pai, essa pessoa forte, presente, com uma memória que lembra do primeiro cliente, com certeza ele deve ter revivido o cliente chegando no escritório, capaz de saber até com que roupa ele estava. Teve muito conflito? Ou vocês conseguiram administrar isso bem? Só para vocês saberem como ele é, em termos de abrir espaço para os outros, principalmente para mim, ele está empurrando o celular aqui para que a imagem fique empurrando para pegar os dois, e ele fica. Isso ele fez comigo a vida inteira e faz com todos os sócios. Ele sempre confiou nos sócios para abrir esse espaço. Então, acho que esse é outro ponto. Hoje, sócios que são sócios de capital, quando recém-formado, ele acreditava, nos dava a responsabilidade, e a hora que chegava uma entrevista, que ia fazer ele nos colocava, como ele está fazendo aqui, de puxar para mim quando o entrevistado devia ser só ele. Conflito, praticamente não tivemos. A gente sempre teve divergências, algumas que são naturais, mas ele é o melhor sócio que alguém pode ter. Vou explicar o porquê. Depois que ele abriu para nós participarmos da gestão, ele deixou claro que, apesar dele ser o sócio majoritário, que ele jamais votaria pelo capital. Que sócios meninos, nós éramos sócios meninos. Ele falou, eu confio em vocês, vocês são os sócios que eu escolhi, estamos todos juntos até hoje, e os votos aqui serão unitários. E inúmeras vezes ele saiu vencido, porque chegava uma visão de uma nova geração e ele com toda a experiência de sucesso. Ele podia bater a mão na mesa e falar, desculpa, sempre fez assim, deu certo, nada. Ali nós discutíamos, tínhamos as divergências, só que, a partir daquele momento, decisão tomada, o que ele passava para todos do escritório e para nós é que parecia que a ideia dele, a ideia vencedora que venceu da dele, parecia que tinha sido dele. Tamanha a confiança de que estava sendo dado um passo. E vou dizer, o escritório chegou hoje aonde chegou, pelo mérito da genialidade, do DNA dele, do desprendimento dele, e por esses sócios que abraçaram. Na verdade, hoje esses sócios que estão no comando do escritório, nós tivemos esse privilégio de conviver. Vários sócios foram meus estagiários. Né? Eu fui estagiário do meu pai, estagiário do Zé Luiz na sala dele, junto com o Evandro, que hoje é o diretor executivo do escritório. Rodrigo Forcinetti, que é diretor executivo também, foi meu aluno na Unip e já vem. Então, tem uma série de talentos do escritório e é isso que leva o escritório para frente. Mas, em termos de divergência, sempre foi muito aberto, sempre tive muita abertura para trazer tudo o que eu pensava e eu, hoje, como presidente do conselho, sigo exatamente isso. Saio vencido diversas vezes, e abraço tudo que eu sou vencido para fazer, porque entendo que a visão da maioria certamente é a melhor. Interessante. São 52 anos desde a fundação. O que explica essa longevidade? Aí pode ser fica à vontade quem quiser responder, se você quiser responder, Marcelo, Doutor Brasil. O que você acha que explica lá daquele primeiro cliente da mesa, da cadeira e da máquina de escrever, da insegurança e incerteza, até essa história de sucesso, e que a gente está percebendo é que não é o sucesso em números, né? Me deixa mais impressionado, não é o sucesso em números, em tamanho, em faturamento. É o sucesso, me parece, no negócio ter dado certo, né? Eu ouço o Marcelo falando, e é o orgulho que ele fala deste negócio. Algumas pessoas comentando que já passaram por lá, o orgulho que sentem de ter participado desse negócio que o senhor começou. O que o senhor acha que explica essa longevidade e essa coisa boa que o senhor criou? Eu acho que aquela lição da teoria da evolução é a seleção, né? Se eu jamais tive a cultura que os jovens talentos gestores de hoje têm no escritório, não tenho mesmo, eles têm uma formação cultural muito acima da minha na área do direito, não em humanas, mas talvez o tato para saber quem eu devesse convidar para dirigir, ser dirigente, que eu delegasse realmente
que meu voto sempre valeu um, e eu fiz constar isso no contrato social com eles. Então, eu acho que foi, talvez, esse tino de saber quem eu estava escolhendo. E eles, possivelmente, estão dando continuidade a essa ideia de selecionar os maiores, os melhores, e não por consanguinidade ou por ser filho de Pedro ou de Paulo. Eu atribuo a isso, essa sorte, ou esse tato, ou esse senso de seleção, de tal qual a teoria da evolução, que os mais fortes sobrevivem, escolher os melhores. Perfeito. Teve uma preocupação sua também no momento de fazer um planejamento familiar, da sucessão familiar, trazendo o Marcelo para ser o gestor, ou isso não passou pela sua cabeça? Você pensou no negócio em si, não na família? Pensei no negócio, foi claro, o Marcelo foi eleito pelos outros, mas que o Marcelo, na época, talvez fosse dos primeiros que tivesse mestrado na PUC em Direito Tributário. É muito difícil conseguir uma vaga, são 15 vagas por ano, e é disputada por juízes, promotores do Brasil todo, que o Marcelo passou na seleção. Então, o fato dele ter um mestrado, que hoje é muito fácil fazer mestrado, no bar da esquina se faz mestrado, mas talvez eles reconhecessem isso, e em eleição deles, da qual eu não participei, Marcelo foi eleito presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho de Gestão dentro da montagem que a Simone, nossa filha, fez para o escritório. Hoje eu não participo da gestão, brincando ou não, eu cuido de café e estacionamento. Você sabe, Constantino, deixa eu dar um palpite, uma palha aqui também. Quando os sócios me elegeram pela primeira vez para ficar no comando do escritório, a minha reação foi, não, desculpa, o que eu fiz foi me preparar tecnicamente. O que eu fiz, vocês me permitirem, me criaram como um advogado, estou acabando de voltar com um mestrado, eu não tenho nenhum conhecimento para poder assumir o escritório. E realmente o meu pai é um gestor extraordinário. Então eu falei, como é que vai ser passado para mim, essa responsabilidade? Eu mesmo indiquei um outro sócio, que tinha sido estagiário comigo, é nosso sócio, para que ele assumisse como diretor executivo, e não eu. Quer dizer, o olhar do meu pai de pensar no negócio já estava tão, o DNA forte em mim, que eu também, sabendo que eu não seria o melhor diretor executivo, eu já apontei para o meu sócio, amigo, irmão Evandro, e falei, não, tem um sócio aqui, muito mais preparado, com muito mais afinidade para isso. Ele abraçou e é hoje o nosso diretor executivo também, já foi naquela época, e já voltou, eleito de novo para ser diretor executivo. Então, realmente, nunca houve. Pelo contrário, eu servi café no escritório de verdade, eu fiquei na recepção, eu fiquei na biblioteca. Hoje, os estagiários entram já para ser estagiários, em meio período. Naquela época, a visão do meu pai, o escritório muito menor, era todos nós tínhamos que saber fazer a função dos outros, da parte ali administrativa. E também os estagiários. Então, se faltasse a secretária, o estagiário ia ficar aquele dia ali como secretária. Se faltasse a turma da biblioteca, das pesquisas, todo mundo sabia fazer. Telefonia. Fiz faculdade à noite, sempre fui alguém que gostei demais de estudar. E pensei muito, puxa, para eu me submeter às regras do escritório, eu vou ter que trabalhar durante o dia inteiro e fazer a faculdade à noite. E foi a opção que eu fiz e agradeço muito, porque aí eu tive aula diariamente com meu pai, com o Zé Luiz e com os outros sócios. Nunca foi pensado na família, nunca houve facilidade pela família. E já aviso, depois meus filhos vão ouvir isso, vai continuar não tendo. Vai ter que lutar e tentar ficar parecido com o avô para conseguir ficar no escritório. Faz parte. Uma curiosidade, doutor Brasil, o senhor ainda vai ao escritório diariamente? Com que frequência que o senhor vai? Isso é só curiosidade. Tirando a pandemia agora, porque eu estou às beiras de fazer 80 anos, eu estou em casa há 1 ano, mas até decretar o fechamento pela pandemia, todos os dias. Primeiro a chegar e quase que o último a sair. E quem chegava depois das 7h30, eu falava boa tarde. Tá certo, tá certo. Marcelo, você acha que tem algum segredo, além de todos os que vocês já revelaram, que acho que está bastante claro, mas tem algum segredo para esse sucesso da perpetuação? Não para o sucesso enquanto negócio, mas para a perpetuação do negócio. Alguns eu acho que você já disse, da coisa de separar lá que o motorista, desde a coisa mais simples, né? Separar que o motorista não pode fazer a quitanda, desde entender que o Marcelo, por ser sócio, filho do fundador,
teve o reconhecimento de não se capacitar a ser um diretor executivo por essa condição, sim pela capacidade em si. Acho que esses já são. Mas tem mais alguma coisa que eu acho que você podia complementar? Eu acho que transparência, para poder a equipe saber que tem condições de subir. Esse fato verdadeiro de que hoje 9 sócios de capital que estão no comando do escritório foram estagiários, eu acho que isso é uma fotografia que mostra para quem está hoje, para o estagiário hoje extraordinário, que ele pode ficar aqui como dono do escritório, pode chegar e comandar o escritório. Então, eu acho que transparência é fundamental. A verdade ser dita é outra característica do meu pai. Meu pai nunca, absolutamente nunca falou nada nas nossas costas. Todas as críticas, todas as sugestões do que ele entendia que podia ser melhorado, de uma conduta nossa, sempre foi feito. Então, eu penso que também essa verdade acima de tudo, e você estando com a seleção, né, o que ele falou, saber escolher quem está ao seu lado, de você saber que a pessoa vai entrar na sua frente para tomar o tiro, que você vai entrar, a pessoa ter a certeza absoluta que você está lutando pelo escritório cedo, à tarde e à noite. Nesse período de pandemia, eu praticamente não vejo os meus sócios e queridos amigos. Hoje a gente fez reunião com o time de São Paulo, eu te mandei até foto, estou morrendo de saudade de ver esse time, mas eu aqui sei que a cada hora que eu estou fazendo uma reunião, um trabalho, eu sei que todo o time está se matando. Essa confiança também eu diria que é fundamental, a confiança absoluta na dedicação de cada membro do escritório. Só acrescentando, acho que evidentemente o fato de todo o escritório participar dos resultados e os advogados mês a mês permitiu também a continuidade, além da, talvez seja um corolário da consequência. E outra coisa, todo mês os diretores, eu não faço mais parte disso, eles reúnem os advogados no auditório e é transmitido para as filiais, menos Portugal, por causa de fuso horário. Nós apresentamos detalhadamente as contas de quanto foi recebido, de quanto foi gasto, quanto cada um vai ganhar, a participação de cada um, até porque nós temos o que se chama PCN, quem traz um caso novo, um cliente novo, além da participação no lucro do escritório, ele tem uma participação por um período de anos naquele contrato. Então, talvez essa visibilidade do nosso intestino para quem compõe o corpo tenha garantido que os melhores ficassem, porque sabiam o que estava acontecendo. Perfeito. Marcelo, como é que você planeja o futuro para continuar crescendo? Se há esse interesse de continuar crescendo, se vocês entendem que chegou num tamanho adequado, se há esse planejamento para crescimento e para manter essa solidez, assim, como é que você já me disse que vocês criam a ideia de que o escritório tem que se perpetuar mesmo sem a presença do Dr. Brasil, sem a presença do Marcelo, a estrutura está sendo montada ou já foi montada para ter continuidade. Mas vocês planejam isso? Faz planejamento estratégico anual, para 2 anos, uma coisa mais técnica, até para ficar de conteúdo para quem está nos assistindo. Como é que planeja um negócio desse tamanho? Fazemos sim, isso fica muito na mão do nosso time da diretoria executiva e com os nossos gestores também, financeiros, de RH, tem um planejamento, temos orçamento, mas não há, você veja, nós fomos criados por um homem que aproveitou a oportunidade do cavalo real. Então, a primeira forma de ver nossa nós temos que estar pronto para as oportunidades. Então, e se vier a oportunidade, o escritório vai se adequar para elas. Essa é uma premissa nossa, que vem desde a fundação da mesinha, cadeira e máquina de datilografar. A outra coisa é que o time tem que ser preparado para continuar. Quer dizer, todos nós hoje que estamos em cargo de liderança, obrigatoriamente temos que construir um líder apto a continuar o escritório. Tem que ter um investimento técnico, mas tem que haver uma seleção de verdade para quem vai para a parte de gestão, para a parte técnica, porque nem sempre o excelente advogado vai ser um excelente gestor. Não há interesse do escritório em virar um escritório de 500 advogados, de 600, de 1.000. Respeitamos muito escritórios que têm esse porte, mas nós não sabemos, a advocacia que nós praticamos aqui, nós não sabemos. Então, no nosso planejamento estratégico, a ideia não é ficar muito diferente do que nós estamos em termos de tamanho. Mas veja, apareceu a oportunidade de Portugal, nós fomos, o sócio esplêndido, acabamos de trazer mais gente para o nosso escritório de Portugal,
Aparecendo oportunidade, nós vamos. Se precisar mudar alguma característica, nós vamos analisar se faz sentido. O nosso escritório sempre foi visto como boutique, porque se não tiver mestrado no nosso escritório, não vai ter chance de ser sócio na gestão. Não vai. Né? Então, temos mestrados, doutorados, pós-doutorados, sócios que foram para fora, subsidiados pelo escritório e voltaram para cá. Isso tudo faz parte desse preparo para estarmos para o mundo globalizou. Então, nós temos que estar prontos para essa chance de crescimento. Se a gente sai buscando oportunidade, a gente tenta ler o mercado. O mercado é que chega e diz para a gente, olha, a gente sempre viu vocês como boutique, a gente não está gostando da forma que nós somos atendidos como advocacia, questões de massa. Vocês aceitam o desafio de, com a qualidade do escritório de vocês, trazer essa qualidade para a grande gestão? Puxa, foi um aprendizado, foi um desafio. Grandes clientes, MRV, que nos colocou como o melhor escritório de advocacia deles no ano passado, e segundo esse ano, e acabamos de ganhar essa semana da Recovery como o melhor escritório de advocacia deles também. Isso significa que nós não sabíamos fazer isso. Nós sentamos, planejamos, programamos e hoje queremos, sim, disputar esse mercado, que é plenamente possível fazer a gestão. Então, aqui é diferente de uma advocacia de massa que vai ganhar o valor para o processo. Não. Nós vamos analisar o que está acontecendo, vamos criar um núcleo de acordo, vamos trabalhar com jurimetria e vamos trazer efetivamente uma forma de reduzir aquele contencioso, porque não faz sentido contencioso gigante no Brasil. A gente sabe que ir para o judiciário é uma tragédia no Brasil, então a gente tenta resolver de outras formas, mostrar um nível. Eu acho que a grande qualidade meu pai sempre fez, ele se coloca no lugar do empresário e mostra para o empresário que o advogado eficiente é o que está ao lado dele ali para as decisões, para que o escritório seja visto, assim como o jurídico interno, como alguém fundamental na gestão, na administração da empresa. Então, a gente se colocar, entender a atividade, acho que isso eu diria como uma dica fundamental, principalmente para estudantes. Não basta mais entender direito. O nosso cliente quer que a gente entenda da atividade dele. O nosso cliente quer que a gente entenda de tudo que o cerca e como ele se protege de tudo isso. Aquela questão, ser especialista do especialista do especialista, mudou. E é assim que a gente está formando o nosso time para pensar na sustentabilidade. Ótimo. Todo mundo diz, advocacia. O senhor quer falar alguma coisa, doutor Brasil? Não, o Marcelo que virou. Tá bom. Não tem problema, tranquilo. Essa coisa que muito se ouve, a advocacia não é mais a profissão do futuro, a advocacia vai acabar, a advocacia vai ser substituída pela inteligência artificial, o advogado é a profissão fadada à extinção. Eu, já vou até antecipar, tomar liberdade, me perdoa já, eu não vejo assim. Eu acho que a inteligência artificial não substitui esse advogado que você mencionou agora. Na minha opinião, ela auxilia, sim, mas ela não substitui o advogado que vai lá, que conversa com o cliente, que entende a situação do cliente além do processo, além daquilo que está parametrizado, daquilo que está lá dentro do que se criou de inteligência artificial. A inteligência artificial não vai chegar lá um robozinho e conversar com o cliente para entender, por exemplo, a questão do frango lá de trás, que poderia ser no dia de hoje. Não sei se vocês também têm essa visão ou se eu vivo de sonhos, porque eu acredito nessa advocacia. Essa advocacia, inclusive, que a gente faz no escritório, de estar lado a lado com o cliente, de entender a situação do cliente, de desenhar de acordo com cada cliente. Eu não posso querer atender todos os meus clientes da forma do meu escritório. O meu escritório é que tem que se adequar à forma de cada cliente, respeitando, óbvio, que vários parâmetros, né? E aí eu queria saber se vocês também têm essa visão de que tem muito espaço ainda para quem está chegando, desde que tenha o que vocês falaram aí, qualidade, né? A gente tem muitos profissionais do direito, mas a gente tem poucos profissionais do direito realmente capacitados. Não sei se eu estou equivocado, queria só que vocês... A gente já está chegando ao final, mas que vocês falassem um pouco disso. Possivelmente o Marcelo vai falar mais. Eu penso exatamente como o senhor. Não há espaço para a inteligência artificial, jamais vai entender o sentimento do empresário, daquele cidadão que está se separando, da mulher que está se separando, do filho que está reivindicando alguma coisa em relação à família. Nós sempre seremos gente cuidando de gente. Penso exatamente como o senhor. Eu só queria deixar um abraço para o senhor Tirso, que ligou para o senhor, entrou em contato. Ele é filho do Fábio Meirelles, talvez um dos grandes líderes ruralistas desse país, presidente da FAESP, já foi do Senar, de outras entidades, e me orgulho muito de já ter feito algumas coisas para o Dr. Fábio Meirelles, e sei que o Tirso será o Marcelo de lá.
tudo indica que ele caminha pela própria presença dele, física e cultural, como o novo líder do segmento ruralista. Perfeito. Já é. Grande Tirso. Com certeza. Uma família inspiradora para nós, doutor Fábio, Tirso, são espetaculares exemplos para nós de pessoas inteligentes, simples, estratégicas. Mas eu concordo também com você. A máquina não vai substituir o homem, não. A máquina vai ajudar. Né? E o que se fala de inteligência artificial, na verdade, né, a máquina ainda não faz o prazo, não faz o recurso, não faz. Ela é um excelente auxílio para nós. Eu acho que o advogado não tem que ter medo da robotização, pelo contrário, usar a seu favor, usar a jurimetria, não tenha que ter medo. Eu continuo achando que é profissão do futuro, se falo isso para os meus alunos. A diferença está, estuda mais, estuda menos. Né? O meu pai até hoje, conto mais um detalhe dele, ele estuda 2 horas por dia, todos os dias. Ele lê os trabalhos que são feitos por estagiários e advogados, não só trabalhos técnicos do escritório, mas trabalhos acadêmicos, as pessoas dão para ele, ele lê, corrige bem em vermelho com as observações dele. Então, eu acho que e quando que a máquina vai fazer audiência? Quando a máquina vai fazer sustentação oral? Quando a máquina vai entender o choro do cliente, do desespero por conta da pandemia, que tem que estar fechado? A máquina que não vai substituir, mas eu penso que não temos que ter medo nenhum e usar a nosso favor, exatamente como você disse. E acho que aí sim vai ser de grande auxílio e faz todo sentido a utilização. Estamos chegando ao final, infelizmente. Se vocês pudessem voltar no tempo, pensando só na questão profissional, vocês fariam alguma coisa diferente? Eu talvez tivesse vontade de ser mais presente com os meus filhos do que eu fui. É impossível, foi muito presente. Eu não faria absolutamente nada diferente. Eu continuaria ao lado do meu grande mestre, eu continuaria com esse time maravilhoso, que estamos juntos há vários anos, e dessa equipe que chega, não mudaria absolutamente nada. Vamos lá. Algum conselho para quem está iniciando na advocacia? Estudar, estudar e estudar. Eu queria complementar. Estudar, estudar e estudar. Tesão no que faz. Saber que se a pessoa está confiando para você a sua defesa, sua responsabilidade é gigantesca. Igual na medicina, a pessoa está confiando a saúde, a gente aqui está lidando também de patrimônio, de vida, de morte, a nossa responsabilidade é tremenda. Então, agradeça a cada cliente, mas se ponha no lugar dele, estude cedo, à tarde e à noite, vá sempre preparado para os seus trabalhos. Perfeito. Gente, chegamos ao final. Foi uma honra, aprendi muito, vou sair pilhado da live. Agradeço de coração vocês terem me permitido passar por este momento. A palavra é gratidão. Sei da importância do Dr. Brasil Salomão no mundo jurídico. Sei da sua importância, Marcelo. E queria confidenciar uma coisa para vocês. A gente está na 47ª live. Uma outra coisa que faz perpetuar o sucesso é um testemunho meu para vocês e sem nenhum interesse. A delicadeza e a gentileza com que o Marcelo me tratou, desde o primeiro convite, a preocupação, o cuidado, os elogios ao programa. Então, assim, o cuidado que você teve comigo, realmente só pode vir de pessoas que têm sucesso e reconhecimento. Então, eu tinha que fazer esse agradecimento público, não por terem aceito o convite, que já é gigante, mas pela forma como vocês trataram o convite, pela forma como a assessoria de vocês me tratou, me consultou para tudo, a matéria que vocês publicaram, passaram para mim com antecedência. Então, assim, essa gentileza realmente só vem de quem é grande, de quem é gigante. Então, vocês são gigantes. Parabéns, doutor Brasil. Não por ser um advogado gigante. Advogados gigantes tem muitos. Mas parabéns por ser um homem gigante. Parabéns por ser um pai gigante. O carinho com que o seu filho lhe tratou ao longo da live só nos traz inspiração. Me traz inspiração para continuar sendo o pai que eu acho que sou. Eu acho que eu quero, quem sabe um dia, ter esse reconhecimento. Eu já tenho. Não é nenhuma reclamação, não. Eu já tenho. Mas quem sabe um dia ter o reconhecimento que os seus filhos, eu vi a sua filha aí também toda hora colocando o coração, que os seus filhos têm pelo senhor, pela sua pessoa, pela sua presença. Então, é assim, aquela decisão lá atrás de trocar o certo pelo incerto, lhe trouxe, além dessa grandeza e desse escritório gigante,
que eu acho que com certeza fez o senhor se tornar esse homem gigante. Então fica aqui humildemente o meu agradecimento e orgulho de ter feito essa live. Marcelo, parabéns por não ter a vergonha de beijar o seu pai tantas vezes durante a live, de demonstrar o seu carinho. Parabéns. É assim que tem que ser, é assim que a gente se porta com quem a gente ama, com quem a gente respeita, com quem a gente tem carinho. Essas coisas têm que ser mostradas para que as pessoas soltem as amarras de imaginar que a gente vive num mundo em que hoje não se tem mais amor, carinho, alegria, respeito. Então, vocês deram um exemplo aqui hoje, não só de como perpetuar o escritório, mas de como se construir uma família. Parabéns. Eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. A minha é gratidão. Continuo com a mesma palavra. Gratidão por tê-los aqui, gratidão pelo espaço e principalmente gratidão a todos que nos assistem aí. E eu vi várias pessoas passando por aí. Acabei de receber uns parabéns da minha mãe, Maria Lojaco Morello. Te amo, mãe. Beijo. É isso. Minha família está aí. A Patrícia sempre assiste, apesar de ser psicóloga, que é minha esposa. Ela dá um jeito de assistir, me prestigia. E meus filhos estão sempre aqui. O pessoal do escritório assiste. Vários amigos. Então é isso. Gratidão por todos que acreditaram nesse projeto e que fazem ele existir até hoje. Gratidão a vocês. E vamos lá. A palavra de vocês, a gente encerra com as considerações finais, com o recado. Fiquem completamente à vontade e a gente termina a live. Gratidão. Eu que agradeço e dizer à doutora Patrícia, sua esposa, que eu fiz 4 anos de análise como médico psicanalista, indo 4 vezes por semana, caríssimo, quase me quebrou. Depois fiz mais 4 anos, depois que ele deu alta, e 1 vez por semana eu não queria alta. E isso, certamente, ajuda qualquer cidadão em qualquer profissão. Faz uma terapia com ele, eu peço para ele fazer. Nossa gratidão pelo espaço que o senhor deu, meus cumprimentos ao senhor e à sua equipe. Caro amigo Constantino, eu que queria agradecer, obrigado das suas palavras, me emocionou aqui, ainda bem que eu estou de óculos para dar uma disfarçada, mas a verdade é isso, né? Eu acho que a gente ganhou a vida de presente, né? Não tem como não ser grato, né, por termos vida. Eu não tenho como ser grato por não ter essa família, por não fazer parte desse escritório com os sócios, com as pessoas que eu tenho, né? A mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, a irmã, a mulher, os filhos. Então, tudo isso é amor. E não vejo, eu digo para os meus amigos, e tenho comigo que o maior privilégio que eu tive profissional é poder todo dia dar um beijo na careca do meu pai. E eu faço isso na frente dos clientes. Se nós vamos entrar para atender o cliente, eu não vi meu pai ainda aquele dia, eu vou beijar. E vejo isso com extrema naturalidade. Então, essa demonstração, e porque fui tratado assim, né? Meu pai é um homem que levanta feliz, essa é uma outra característica dele, levanta feliz. E eu também levanto feliz, né? Então, gosto de gente e amo meus pais. Obrigado, eu nem tinha reparado nisso, que tinha dado tanto beijo nele aqui, mas o melhor foi ele empurrando a câmera para mim aqui e eu para ele. Foi um privilégio estar no seu programa. Admiro você, a cada contato, a sua serenidade. Vejo você como um cara agregador, que é isso que o mundo precisa, e que distribui amor, como você acabou de mandar um beijo para a Dona Maria também, por esse filho, que certamente isso é berço que está sendo passado para os seus filhos, e é o que faz a diferença. O mundo precisa de amor. Advogado a gente tem bastante, precisa de advogados bons, mas a gente precisa mais de amor. É isso, gente. Obrigado, boa noite a todos, se cuidem, que Deus nos proteja. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Só um recado. Semana que vem eu falo com o desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça, e a live será na terça-feira, porque na quarta ele tinha uma aula importante. Então eu mudei a data da live para terça-feira, dia 4, com o desembargador Ivan Sartori. Obrigado, gente. Tinha esquecido de dar o recado, me desculpem. Boa noite, fiquem com Deus. Fiz muita audiência com o Ivan, quanto juiz de Franca, de Batatais e de Ribeirão Preto. Que bom. Um abraço a todos que nos assistiram. Obrigado pela participação. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até logo, gente. Vou encerrar. Obrigado de coração. Até logo. Obrigado. Fiquem com Deus, se cuidem. Amém, Jesus. Amém. Tchau.